Bom dia, gente! Você está feliz de estar na casa do Senhor? Dá um glória a Deus aí? Maravilha! Que bom que você veio adorar e bendizer o nome do Senhor com a gente. Quero abraçar todos vocês que estão aqui, você que nos visita também. Receba o nosso abraço. Você que está em casa, está no trabalho, você está... Obrigado, irmão. Você que está nos acompanhando através das redes sociais. Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Quero te dizer que eu e você, nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar num domingo pela manhã, que é a casa de papai, amém? Esse é o melhor lugar para a gente estar. E eu quero então lhe convidar, abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 10 e o verso 11. Nós estamos falando sobre serviço neste mês, né? E durante algumas mensagens a gente tem respondido uma pergunta: por que servimos, né? Servimos porque temos um coração de servo, servimos porque Deus nos deu dons, servimos porque pertencemos a uma família. E eu quero pensar com você sobre servir fielmente. Diz o texto, 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Feche seus olhos. E eu queria te orientar para que você possa orar por você agora. Pede a Deus para que uma palavra, uma frase encontre seu coração e que a gente saia daqui muito melhor do que como nós entramos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, depois de um momento de adoração, nós estamos agora diante da Tua palavra. Ela é poderosa e nós precisamos que uma frase, nós precisamos que uma sentença conclusiva encontre nosso coração e mude a nossa história, mude a nossa vida, mude os nossos comportamentos, que a nossa vida possa apontar para Te amar, para Te servir. Então, Senhor, fale aos nossos corações. Cada uma pessoa aqui, cada família tem uma dificuldade, uma ansiedade, uma necessidade, mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor pode em todas essas coisas. Então, nós queremos colocar na palma das Tuas mãos todas as nossas dificuldades, aflições, e queremos declarar que não há melhores mãos que podemos confiar do que as Suas. Então fale ao nosso coração. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Servir deve ser fielmente. Olha, esse texto está nessa carta escrita pelo apóstolo Pedro, provavelmente escrita ali entre 60 a 65 anos depois de Cristo. É uma carta que é endereçada aos fiéis que estavam dispersos, espalhados no mundo antigo, sob intensa perseguição. Isso é importante a gente saber, eles estão espalhados, havia perseguição à igreja, e aí o capítulo 5, verso 9 vai dizer: resistam-lhe, permaneçam firmes, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então esse é o contexto nesse momento. Essa carta, ela traz um desafio muito especial, pois é diante dessa perseguição, é diante das pressões do mundo, que esses crentes aqui precisavam perseverar, obedecer e não perderem a sua esperança. Por isso, eles naquela época estavam sendo lembrados de algumas coisas. E de igual modo, eu quero também te lembrar algumas coisas importantes dessa carta,
para depois nós falarmos dessas 3 propostas, dessas 3 possibilidades de servirmos fielmente. Algumas coisas importantes dessa carta, você volta um pouquinho no texto, no capítulo 1, no verso 3 a 5, Pedro vai lembrar, vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, preste a ser revelada no último tempo. Então, Pedro está dizendo, olha, bendito seja o Deus de Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro vai lembrar a esses crentes que a palavra, o poder de Cristo alcançou o nosso coração e então nós somos regenerados. E nós temos uma esperança. A esperança do crente aponta para o céu. Nós precisamos, diante das dificuldades desse tempo, não perdermos de vista o céu. Sabe que muitas pessoas estão vivendo diante do cristianismo, mas diante das atribuições, diante das ocupações e tantas coisas que nós vivemos, tem se perdido a esperança que é o céu. Pedro, ele vai lembrar a esses irmãos, e está lembrando para a gente hoje, que nós fomos regenerados em Cristo Jesus e que temos uma esperança viva que se chama céu. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. E ele vai lembrar também no capítulo 2, verso 9, quem nós somos. Ele diz que em Jesus vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que privilégio. Nós somos geração eleita e temos uma missão importante. Além de pregar o evangelho, servir aos outros, servir as pessoas. E aí, no capítulo 3, do verso 15, ele vai dizer: antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração, esteja sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Olha, prontidão na resposta diante da esperança. Pedro vai falar assim, olha, a gente tem uma esperança, o céu está logo ali. E nós precisamos ter essa resposta. Essa resposta não é apenas na fala, mas é no viver, um viver santificado, um viver que agrade ao Senhor, um viver que inspire as pessoas que estão à nossa volta a querer e desejar conhecer a esse Jesus ao qual nós servimos. Bom, feitas essas considerações quanto ao contexto da carta, eu quero destacar 3 coisas que nós podemos sair daqui nesta manhã com o coração inclinado a fazermos, a vivermos. E a primeira coisa, servir, devemos fazer fielmente, porque recebemos dons. Verso 10 vai dizer, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Ei, você recebeu dons, você tem dons e talentos. Para que serve isso? Para a glória do nome do Senhor Jesus, para servir as pessoas. E aí você vai falar assim, puxa, mas quando a gente pensa em servir, a gente pensa logo na igreja, né? Mas o primeiro lugar que nós servimos é a nossa família. Você serve como esposo, você serve como esposa, você serve como filho. Você também serve como patrão ou chefe de uma equipe. Você serve também como colaborador lá no seu trabalho, você serve na escola, na faculdade. Nós vivemos para servir diante da missão que nos foi dada e dos dons que nos foram confiados. E aí, Romanos 12, esse texto é muito lindo e importante. E você precisa depois levar para casa para você ler então,
Romanos 12, de 6 a 8, diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Bom, Deus nos deu os dons e talentos para que a gente possa viver, desenvolver. Mas eu queria que você pudesse prestar atenção nesse texto, porque os dons vêm sempre com um comportamento que nos leva à excelência. Quais são? Ele vai dizer que eu e você temos dons, façamos com fé. O dom é exercido, vivido, desenvolvido com fé. Ele diz também que o dom precisa ser feito com zelo. Se você tem um dom e você faz de qualquer maneira, o seu trabalho não vai ser excelente. Você precisa fazer generosamente. Você precisa desenvolver os seus dons generosamente. Sabe que às vezes algumas pessoas estão servindo na igreja ou em outro lugar e elas acham que estão fazendo um favor. Não, porque o que foi comprado lá na cruz do Calvário foi muito caro, custou o preço, a vida de Jesus, e por causa daquele sacrifício que Ele nos comprou, é que Ele deu dons para nós para servirmos uns aos outros. Você pode dizer amém? Então, servir é um ato precioso. E ele diz: se você vai servir, sirva generosamente. Se você vai fazer, faça com zelo e faça com alegria. A gente precisa ter alegria, de servir um ao outro. Então, para servir, devemos fazer fielmente, porque recebemos dons. Exerça, pratique, sirva aos outros. Exercer significa executar, desempenhar, realizar. E eu e você precisamos saber que nós estamos sempre servindo. Você serve quando ora, você serve quando você dá um abraço a alguém aqui na igreja, você serve quando você faz uma ligação, quando você manda uma mensagem: ei, estou sentindo falta de você. Você serve quando você está desenvolvendo algo em nome de Jesus. Sabe, Carlito Paz, pastor Carlito Paz, num dos livros de igreja que prevalece, ele vai dizer que numa igreja precisa ter 3 tipos de pessoas: intercessores, mantenedores e voluntários. Obrigado. Aí a gente precisa agradecer a Deus, porque nós estamos envolvidos e estamos divididos nessas classes de pessoas, nessas características de pessoas, para continuarmos nesse lugar que Deus nos deu, como família, como igreja, para continuar amando a Deus, servindo a Jesus e cuidando das pessoas. Amém? Então você é uma bênção aqui neste lugar. Obrigado pelo seu trabalho aqui nesse lugar. Mas se é para servir, vamos servir fielmente, porque Ele nos deu dons. Mas agora eu preciso pensar com você que para servir deve ser fielmente, porque Deus nos dá a força. Pastor, essa palavra é muito pertinente para esse tempo, porque a gente tem andado cansado, é verdade. Ele vai dizer assim, o texto bíblico que nós estávamos lendo, ele vai dizer: se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Deus tem nos dado força, vigor, ânimo, saúde nesse tempo. Você pode dizer amém? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas às vezes você fala assim: pastor, de vez em quando falta alguma coisa, né?
Às vezes pode faltar alguma coisa na despensa, às vezes lá no final do mês pode apertar com um dinheirinho lá, verdade. Às vezes pode faltar até a saúde, né? Mas a companhia, a presença do Senhor nunca falta. Nunca falta. A Deiliane estava ministrando e ela usou o Salmo 23, e no final do Salmo 23 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Arrepia a gente, porque eu queria que você pudesse olhar o salmista. E Davi, ele era rei, ele era guerreiro valente. Eu imagino Davi escrevendo, e ele sabia que à medida que ele ia andando, ele sabia que a bondade e a misericórdia, 2 sentinelas acompanhavam Davi, para fazer desse homem um homem segundo o coração de Deus. Essa mesma presença está sobre a nossa vida. Creia que a bondade e a misericórdia têm nos seguido todos os dias da nossa vida. Pode até faltar alguma coisa. Você às vezes pode estar até chateado, às vezes até desanimado. Mas Ele é o Deus que provê a força. Talvez hoje na sua oração fosse assim: Deus, renova a minha fé e esperança, mas renova a minha força, novo ânimo, novo vigor. Nós somos uma geração de cansados. Se você encontra com ele, como é que você está? Estou cansado, hein? Semana foi... Tá ruim, né? Está difícil. E você, precisamos entender. E entender o que o salmista, no capítulo 28, no Salmo 28, verso 7, diz: o Senhor é minha força, o meu escudo, nele meu coração confia. O salmista está forte, ele está confiando no Senhor, ele sabe que a força dele virá do Senhor. De igual modo, quando as forças estiverem acabando, quando você estiver exaurido, lembre-se de Isaías 40, verso 31, precisamos pensar: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você pode aplaudir ao Senhor, porque nós não vamos ficar exaustos e nem cansados nele, mas é nele. Então, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, para servir, precisa ser fielmente, porque Deus nos deu força. Se você hoje chegou aqui, estou meio cansado, olha, descansa, mas espera nele, retome. Retomar, recomeço é especial na vida do crente. Se é para servir, sirva fielmente, porque além dele ter te dado dons, ele está te dando força nessa manhã. Ninguém de fora desse mover. Ninguém, eu queria que você pudesse receber essa palavra pastoral, assim: pastor, mas você não sabe, estou tão cansado. Eu sei que está difícil, mas assim, não corte isso, esse pensamento. Recebe, pelo contrário, quando você está ouvindo essa palavra, assim: eu recebo, Senhor. Poxa, que seja uma semana diferente. Poxa, Senhor, renova a minha fé e esperança, que eu possa ter um novo olhar. Sabe? Tem alguns irmãos, e não é num tom de julgamento que eu falo isso, mas num tom de te puxar para cima. Amanhã vai começar uma nova segunda-feira. Tem irmãos aqui que começa segunda-feira, toda segunda-feira começa com céu cinza. Ei, você tem um pastor que te garante que nada te faltará. Então vamos fazer esse sol brilhar para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos começar essa semana: Senhor, meu pastor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor está comigo. E a gente precisa ir verbalizando as palavras que estão nas Sagradas Escrituras, nesse livro poderoso. E aí, então, a gente sentir renovado, a nossa força renovada. Algum tempo atrás eu preguei aqui o que tem drenado a sua força, né? Ei, identifica o que tem roubado a sua força, a sua alegria. E tome posse dessa força que vem do alto, dessa força que vem na conexão das pessoas. Em nome do Senhor Jesus, se é para servir, sirva fielmente, porque Deus nos deu força. Por último, para servir, deve ser fielmente, porque Deus, Ele deve ser glorificado através do serviço por nós realizado. Você pode dizer amém?
Ah, pastor, mas isso aí o senhor que está dizendo. Não, eu estou tirando do texto. Verso 11. Ele diz: se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Aleluia! A glória é para Ele. O banco que você tira do lugar e acerta, a glória é para Ele. O copo que você tira do chão ali, a glória é para Ele. O quanto você é bom como marido, a glória é para Ele, mas aí a satisfação é para a família toda. Quando você resolve ser sacerdote do lar, a mulher virtuosa e filho que honra, a glória é para Deus Pai, mas o fruto é a família que ganha, amém? Então, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã você veio aqui para servir, deve ser fielmente, porque Deus precisa, Deus pode, deve ser glorificado através do serviço por nós realizado. Tudo que fazemos aqui precisa apontar para Deus. É isso que faz sentido, igreja. O cuidar da família, tudo que fazemos aponta para Deus. O seu trabalho, o seu desenvolvimento acadêmico, por mais esforço que você está fazendo para o mestrado e o doutorado, crente, a glória é para Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, diante dessas três propostas, servir fielmente porque recebemos dons, porque Ele nos deu força e porque o exercício dos dons glorifica a Deus. O apóstolo aponta para algumas coisas importantes, para ressaltar algumas coisas que precisamos considerar diante dessa perícope, desse texto, desse pedaço de texto que nós estamos usando e meditando. Pastor, o quê? O que ficou de fora? Quero te mostrar. Sabe uma coisa que eu e você precisamos saber nesse texto? E que só se você ler em casa você vai conseguir entender e saber, mas agora eu quero ministrar ao seu coração. Capítulo 4, verso 7 diz: o fim de todas as coisas está próximo. Então, sabe o que Deus está falando? Aproveite cada oportunidade. Ah, pastor, mas como assim é? Efésios 5, verso 16 diz: aproveite bem cada oportunidade. O ontem e o amanhã estão cheios de sonhos. Alguém já disse que há 2 dias no ano que nós não podemos fazer nada. O ontem e o amanhã. Ah, quantas coisas ficaram ontem. Não dá mais para voltar. Mas nem ontem, não. Nem 9 horas da manhã de hoje dá para voltar. Nem 10h54, porque já são 10h55. Já foi. Já virou passado. E o amanhã? Ah, está cheio de projetos aí. Eu conheço um monte de crente que condicionou ser um bom crente, um bom esposo, um bom tudo, mas só depois que fizesse a faculdade, tivesse um bom emprego, a conta bancária tivesse com um bom recurso, e nada contra essas coisas, mas você está sempre condicionando, sempre procrastinando, sempre adiando uma decisão de servir a Deus. Quando é que você vai tomar a decisão? É agora, no presente. Como o próprio nome diz, um presente. Sabe, eu e você precisamos entender, o fim de todas as coisas está próximo. Ame mais, sorria mais, ore mais e se chateie menos. A gente tem se chateado com tanta pouca coisa, e às vezes até na igreja. Nessa manhã, você precisa saber que para servir fielmente, porque Ele deu dons, porque Ele nos dá força e Ele precisa ser glorificado, você precisa saber que o tempo está acabando, o fim está próximo. E aí o que Ele diz?
Depois dessa palavra, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alerta e dediquem-se à oração. Eu quero falar sobre essas 3 coisas para a gente cantar. Sejam criteriosos. Você não serve pelo seu critério. Você serve porque Deus te deu dons e Ele confia no seu potencial de servi-lo e amar as pessoas que estão à sua volta. Amém? É isso. Pastor, que critérios são esses? Eu quero te dizer biblicamente, responder biblicamente. Capítulo 4, verso 1, 2, diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Dá um glória a Deus aí. O tempo que nos resta é para fazermos a vontade de Deus. Esse é o critério valioso, poderoso. E ele diz assim: ei, esteja alerta. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, não se distraia. Que mais nós estamos distraídos? Quantos já viveram isso aqui? Você pega o celular, vou mandar uma mensagem para fulano. Quando você abre o celular, você foi capturado por um grupo, ou coisa, daqui a pouco, deu meia hora. Rapaz, eu peguei o celular para mandar uma mensagem para fulano e eu já fui para um outro lugar, não é? É isso. Estamos distraídos. Esses dias eu estava conversando com um amigo, e estava mostrando para ele que nós estamos sendo estimulados a todo tempo. É muito estímulo. Até no culto. Tem gente que dispersa, o culto está rolando e de repente um estímulo. Passou uma luz, uma coisa e de repente você se perdeu no meio do culto. Muito estímulo. Nós estamos ocupados fazendo um monte de coisa. Você está vendo o jogo do seu time, o jogo que você adora, gosta, o jogo que você se preparou. Você está vendo o jogo e está no celular. Vamos escolher. Você separou para ver o jogo, para ver o filme? Celular. Você está almoçando? Bota o celular lá na cozinha. Lá. Se não tiver alguém para mandar uma mensagem, alguém que esteja no hospital, uma mensagem muito importante, deixa lá no murinho. Lá. Todo mundo na mesa, sem celular. Você vai ver como é que o almoço vai melhorar. Nós estamos distraídos. E a palavra do Senhor está dizendo: ei, esteja alerta. Esteja alerta porque nós temos um adversário que não dá moleza para a gente. E a gente também não pode dar moleza para ele. A gente precisa ser firme, forte, bíblico, vibrante, para vencermos em todo o tempo. Amém? É isso. Depois, ele vai dizer: dediquem-se à oração. Isso aí. Pastor, dedicar a oração, isso era para os homens da antiguidade. Isso é para quem já não está mais fazendo muita coisa. Aí, a Bíblia não diz isso. Porque senão ele ia falar assim: portanto, sejam criteriosos, estejam alerta e dediquem a oração se der. Se você tiver tempo. Eu penso que Jesus tinha uma agenda muito mais difícil do que a nossa. E se você olhar os evangelhos, quantas vezes Jesus dava um perdido nos discípulos, na multidão, e se retirou para orar. Jesus nunca negociou o tempo dele de oração. Vai ver nos evangelhos. A gente negocia. E quando a gente vai ver, a gente está deixando o que sobrou do nosso tempo para um tempo de oração. Nessa manhã, Deus está te dizendo assim: dedique à oração. Antes de servir fielmente, porque Ele te deu dons, Ele te dá força e Ele quer ser glorificado no seu serviço. Ele está dizendo assim: ei, o fim está próximo, seja criterioso, esteja alerta e dedique-se à oração. Eu quero nessa hora pensar com você que todas essas orientações justificam então o tema de servir só se for fielmente, né? Pastor, mas isso aí é porque você quer. Olha, eu não sei, mas pelo menos a 1 Coríntios 4, 1, 2, bota aí para a gente ver. E eu quero ler com todos juntos. Vamos lá? Portanto, todos devem nos considerar servo de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores que sejam...
Vamos ler novamente. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. O que se requer desses encarregados, desses administradores, desses mordomos é que sejam fiéis. Olha, eu não sei qual é aquilo que mexe o seu coração, mas se há uma expectativa que Deus tem diante dos dons que Ele nos deu e diante da nossa capacidade de servir, é que eu e você sejamos fiéis. E antes de ser fiel aos dons que Deus te deu na igreja, seja fiel à aliança que você tem na sua casa, seja bom esposo, seja boa esposa. Ei, filho, jovem que está aqui, honre pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Mandamento com promessa. Em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, eu e você viemos aqui para sermos impactados. Ouça isso. A visão de servir não é servir no ministério, isso é uma visão fragmentada. Às vezes nós perdemos a visão do todo. O seu ministério é importante porque o outro que está do lado é de igual modo importante. Então, em nome do Senhor Jesus, a visão do todo a visão total, é a vida total entregue, e não uma visão fragmentada. Nós servimos porque existe um reino, porque tem uma igreja local para servir, tem uma família para a gente cuidar, e tem uma sociedade para que nós venhamos contribuir, para que o cristianismo, os valores que estão aqui nessa palavra, possam entrar nas nossas relações, na sociedade, para que nós venhamos contribuir por uma sociedade mais justa e mais feliz. Em nome do Senhor Jesus, você serve quando você ora, você serve quando abraça, você serve quando você manda uma mensagem, você serve quando você cumpre os mandamentos de Jesus. E eu queria nessa manhã te dizer, para servir deve ser fielmente. Mas eu queria que você pudesse pensar e ampliar a sua visão e o seu compromisso. Não é apenas o ato de servir, mas de viver de maneira digna da vocação que recebemos. E nós recebemos a vocação de sermos filhos, filhos amados, e de mordomos, mordomos fiéis. Nada mais, nada menos do que isso. Sabe, diante da conversa toda de hoje, Deus está dizendo que eu quero de você fidelidade. Às vezes você está transpirando, mas sem fidelidade. A grande questão, a gente precisa fazer a coisa certa de maneira correta. Se você transpira no reino, mas não é fiel, está te faltando. Ele deseja que eu e você sejamos fiéis. Ah, pastor, mas isso é difícil, nosso tempo não é o mesmo tempo. Bom, a palavra disse, resistam, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ei, os sofrimentos estão aí. As pressões externas e a pressão interna, o barulho interno. Estava conversando com alguém, ei, silencie esse barulho aí. Internamente você está se cobrando muito. É muita cobrança. Você se cobra mais do que o mercado e mais do que a família. Calma, calma. É muito barulho por dentro. Acalma aí. Já basta a pressão do mundo, que é performar, performar, performar e performar. Na igreja a gente não performa, na igreja a gente serve. É isso. Então, em nome do Senhor Jesus, aceite o desafio nessa manhã de servir, porque Ele te deu dons. Todo crente tem um dom. Porque Ele te dá força. Eu tenho que sair aqui, pelo menos renovado, nessa manhã e dizer assim, não, Deus me garante força, que esperam no Senhor. Você pode estar esperando na gestão pública para melhorar. Você está esperando errado. Você está esperando toda essa encrenca aí de rumores de guerra, violência, isso acabar.
Não vai acabar, porque são evidências do fim do tempo. Então, às vezes você está esperando para servir num mundo ideal que não vai ter. A gente precisa entender aquela palavra de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom? É ânimo, aleluia, é força, é graça, mas é coragem. Deus te trouxe aqui para você não entregar os pontos, para você renovar a sua fé e sua esperança e dizer assim: hoje eu vou ser melhor na caminhada. Essa semana eu vou ser intencional e ser melhor. Eu vou ser melhor em casa. Eu vou ser melhor no trabalho. Eu vou ser melhor na escola, na faculdade. Eu vou parar de criar caso. E esse dia eu falei aqui: pare de criar caso e crie um relacionamento com Deus. Pare de criar caso e crie bons relacionamentos, boas alianças com pessoas que te puxam para cima, pessoas que têm os mesmos valores que a gente, e para a gente crescer, vamos. Por quê? Porque o tempo está acabando. E a gente pode e deve ser melhor na caminhada. Nós vamos cantar uma canção e depois a gente ora para consagrar a nossa vida. Vamos fazer isso? Aleluia. Deus está neste lugar, amém? Enquanto nós estávamos cantando essa canção, Deus diz, leia Tiago 1, verso 12, que diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Vamos aplaudir ao Senhor? Ele tem a promessa e trará para nós a coroa, dará a nós a coroa da vida, porque Ele prometeu aos que o amam. Diante da mensagem de hoje, o que nos cabe é nos apresentarmos fiéis e perseverantes. A Bíblia, ela está cheia de conselhos, recheadas de conselho para nós não desistirmos, mas perseverarmos. Eu sei que não tem sido muito fácil, mas com Jesus, com a influência do Espírito Santo, a palavra e a comunhão dos santos, é certo que nós venceremos. Recebe essa palavra, é certo. É certo que nós venceremos. Essa palavra é a palavra que Caleb fala para os espias que deram um relatório, e ele fala assim: não, se nós formos em nome do Senhor Jesus, ele fala assim: nós formos em nome do Deus dos exércitos e olharmos a terra prometida, e olharmos os seus frutos, e olharmos para aquilo que Deus é, declara ele, é certo que venceremos. Enquanto os 10 espias olharam os gigantes, só os problemas, Caleb e Josué olharam a promessa, a graça, o poder, e eles declararam, é certo que venceremos. Eu quero orar com você e por você. Você pode pôr a mão no seu coração aí onde você está? Depois dessa canção desafiadora, que a gente declara que a gente está gastando os nossos dias por Ele. Olha, a gente precisa melhorar muito para gastar mais tempo para o Senhor, pelo Senhor, e honrar ao Senhor com os nossos dons e talentos. Quero orar com você. Hoje é dia de renovar a fé, a esperança e a aliança. Hoje é dia de você retomar esse calor pelo Senhor, essa paixão pelo Senhor. De você entender que a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro. E noiva sempre é linda, né? É, irmãos, é isso mesmo. Não existe noiva feia. Para de ficar olhando pelos defeitos da igreja. Para de ficar olhando com as coisas que você chateia na igreja. Olha para o noivo. Porque somos noiva. O noivo virá com poder e glória, como diz a canção. A gente precisa olhar mais para o noivo. Precisa olhar com mais carinho para essa noiva linda que nós fazemos parte, que somos.
para entender que a gente serve porque Ele nos deu os dons, para entender que a gente serve porque Ele renova as nossas forças e para entender que servimos porque o nome dEle precisa ser glorificado através do nosso serviço. Feche seus olhos, a gente vai orar. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que manhã linda, que manhã preciosa de presença do Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina que precisamos servir, mas servir fielmente. Obrigado porque o Senhor nos deu dons. Obrigado porque podemos esperar no Senhor, que é o Senhor que renova nossas forças. Aleluia. Mas nós precisamos entender o que fazemos e como fazemos. Precisa glorificar o Teu nome. Então eu te peço por homens e mulheres, jovens, crianças, que o nosso viver e conviver seja um serviço de adoração ao Senhor. Que a gente agrade ao Senhor nas nossas casas, é lá, a primeira célula missionária, e nós precisamos ser melhores ali. E depois isso vai reverberar na sociedade, na igreja, na qual nós servimos. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, tira toda e qualquer tristeza, tira a ansiedade, tira o ceticismo, a incredulidade que talvez às vezes assalta o coração do meu irmão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã nós queremos estar prontos e, sobretudo, renovarmos a aliança que o Senhor tem com a gente e ouvirmos a palavra que está muito próximo à Tua volta. Então, até que o Senhor volte, que sejamos mordomos fiéis, sejamos crentes renovados pela fé, pela esperança, pela Tua palavra e pelo mover do Espírito Santo. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, visita o Teu povo, visita com poder e graça, renova a fé e a esperança, porque até que o Senhor volte nós vamos declarar, Ele virá, venha com poder e glória. Nós estaremos aqui contando com o Senhor, como instrumento nas Suas santas mãos. Oramos no nome de Jesus, amém, adore a Ele.